estado ali em engenharia civil e engenharia mecânica, eu pensei, ok, por que não? Pus a primeira opção mecânica, a segunda civil, e quando eu vim dizer cá a casa, toda a gente, ok, não tínhamos ideia de que tinhas tanto interesse, então acho é uma história que eu recordo assim com muito carinho. Depois de ter admitido, houve aquela surpresa, não é? Admitir para engenharia mecânica, senti uma onda de apoio, uma onda positiva, uma onda de suporte, mas ao mesmo tempo vinha acompanhada de algum receio, tanto é que acredito que no primeiro mês, não é, da faculdade, eu ia, voltava e toda a gente chegava, não estás muito cansada, não foi muito cansativo, é mesmo isso que queres fazer, não está a ser muito difícil. Então, houve esta onda toda de apoio, esta onda toda de suporte, mas acompanhada de algum receio sobre será mesmo que ela vai fazer e será que é a coisa, não é? Então, foi mais ou menos assim. E nesse grupo em que era uma turma Era uma turma, não, era uma formação em que tinha duas mulheres no curso, não é? Entre vocês, entre colegas, havia essa diferença de os rapazes olharem para as raparigas com alguma estranheza, o que é que vocês estão aqui a fazer, e vocês olhavam para eles com essa coisa de será que podemos estar aqui? Ou entre colegas era um ambiente de pares, de iguais, e não havia muito esta separação que muitas vezes há fora? Fizeste também recordar de um episódio muito engraçado, que é, nós íamos para as aulas, não é? Tínhamos as aulas. Pronto, tu quando és miúda tens sempre aquela coisa de tentar, tu não podes só tentar, não é? Então, se estás numa turma em que a maior parte é composta por rapazes, claro que já dá uma espécie de, ok, será que devia estar mesmo aqui, não é? Pelo número, não é? Eles são mais, mas existe esse... Eu acho que é uma espécie de acordo não legal, não escrito, não é? Em que as miúdas estão sempre a esforçar-se, porque tínhamos situações da turma em que eu lembro na altura a melhor aluna da turma era uma mulher, não é? E nas outras turmas era mais ou menos a mesma tendência. Então as mulheres sempre tinham que tentar. Então nós tentávamos sempre colocar-nos no nível de competição que se pede a qualquer rapaz, não é? É engraçado pensar que alguns docentes, em alguns momentos, sentiam que se calhar não devias fazer este trabalho, não é? Tentas um pouquinho relaxar e pronto, tinhas que mostrar ao docente e também aos colegas que estavas ali em termos de igualdade, não é? No final, a performance devia ser a mesma para todos. Então, eu lembro de alguns episódios em que os rapazes, quando formassem grupos para as oficinas, que era uma das cadeiras, eles tentavam não ter tantas meninas do grupo porque achavam que a força-tarefa seria menor, mas acredito que com o tempo fomos mostrando que não fazia nenhum problema, não havia nenhum problema em ter um grupo com 4 miúdas e tínhamos a tarefa feita a mesma. Deixa só dizer, é engraçado, entrou aqui de facto uma pergunta a colocar esta questão exatamente à mesma hora em que eu estava a colocar, então grande química aqui entre nós e a nossa audiência, é bom sinal, e convidar as pessoas a continuarem a participar, obrigado. E passando então depois para o fim da formação, quando chegas ao fim, quando estás a acabar o curso e começas a ver as opções e perspectivas profissionais, leva-me um pouco esse momento, porque é sempre um momento de bastante apreensão, ansiedade, não é? De quando estamos a chegar ao fim do curso e sabemos, começamos a pensar e a seguir o que é que vem, o que é que há lá fora, de como é que o mercado vai acolher-nos. O que é que te ia pela mente nessa altura? Bom, meio que havia aquele mundo todo cheio de possibilidades, não é? Mas é preciso fazer uma pequena correção. A Marta ainda é estudante, não é? A formação ainda não foi terminada, mas pronto, já em fase final, eu arrisco a dizer que imaginamos sempre um mundo cheio de possibilidades. Temos agora projetos a ocorrer no país que requerem mais a força-tarefa dos engenheiros, que sabe-se que muitas vezes não acabavam por seguir necessariamente uma profissão do ramo por conta
do número de projetos que haviam para o número de estudantes, então abrem-se mais portas e é um monte cheio de possibilidades. Estamos super animados em poder fazer parte desta linda fase. Fantástico. E como é que surge então? Desculpa, entrou aqui uma mensagem que também é interessante partilhar agora. Está aqui o Domingos Novela a dar-te os parabéns, Marta, e a desafiar-te a de vez em quando fazeres palestras para as alunas que estão a entrar na universidade, portanto acreditando que podes inspirar a outras mulheres. E entrou mais uma mensagem da Vânia, vou colocar aqui, também a dar-te os parabéns, Marta, estando num ramo dominado maioritariamente pelos homens, como é que foi a inserção no mercado de trabalho? Então vamos virar agora para esse ponto, não é? E aqui se calhar eu entraria já para falarmos da tua empresa, a Biomec. Como é que surge esta ideia? Porque os negócios nascem disto, de uma ideia e de resolver um problema, não é? E antes mesmo de te perguntar ou pedir-te para responder a esta questão, deixa colocar aqui mais um comentário, o Domingos, também a dar-te os parabéns, Marta, gratificante ouvir a sua história, então, obrigado e continuem a mandar-nos mensagens, mas eu pedia-te então para nos falares um pouco sobre como, quando e porquê que nasce a Biomec. Então, a Biomec nasce depois que um amigo muito próximo sofreu um acidente, perdeu parte da perna e teve assim, imensas dificuldades em ter acesso às próteses, quer pelo acesso a este serviço em Moçambique, quer pelos preços que giram em torno de realmente adquirir uma prótese, como também o tempo que levava a produzir a tal prótese, não é? E isto acontece naquela altura em que andávamos em isolamento, não é? Devem imaginar alguém que, pronto, entre aspas, passou parte da vida a mexer, montar e desmontar. Começamos a pensar em formas de fazer uma prótese que não fosse tão cara, fazer uma prótese que não levasse tanto tempo a produzir e que levasse pouco tempo de produção, não é? Girava em torno disto, mas ao mesmo tempo íamos desempenhando algumas atividades com amigos e algumas organizações, que é da recolha do lixo na praia, não é? E a meio dessas recolhas pensámos por que não usamos este lixo, não é? Este plástico que tiramos no mar e transformamos em próteses, porque embora não se fale muito, um dos dilemas de todas as organizações que fazem este trabalho de recolher o lixo ao mar é que depois de recolher este lixo plástico marítimo, o lixo é colocado ali ao lado, mas que depois não existe assim uma reciclagem, não é? Não se reusa e pronto, fazer esta ponte entre este plástico que não é usado e construir próteses a baixo custo pareceu-me sensato, não é? Não só a mim, mas também a um grupo de amigos que juntou-se e trabalhou arduamente para que isto se tornasse realidade, e foi assim, a primeira prótese foi testada, não é? Fizemos a validação do protótipo e a seguir viramos-nos mais para pensar, ok, e desta vez deu certo e existem mais pessoas que precisam disto, por que não tornar assim, virar este projeto que era para um amigo, para as massas, não é? Porque são 90% das pessoas amputadas em Moçambique não têm acesso a estas próteses, então pareceu-nos sensato entrar para esta aventura. Tenho muitas questões aqui pequeninas, mas a curiosidade está a falar mais alta. A primeira delas é quando nos dizes que as próteses são caras em Moçambique, estamos a falar mais ou menos de que ordem de valores? Essa é uma pergunta que me apareceu. A segunda é quanto tempo é que demorou desde que tiveram a ideia e começaram a projetar e a fazer o primeiro protótipo até
terem um produto